Para muitas pessoas, o sexo pode ser trabalho. São pessoas que, independentemente de terem a sua vida sexual por prazer, sexualidade, sensualidade, também têm relações sexuais a troco de dinheiro. Podem ser muitos os motivos por que o fazem, mas a motivação económica é a principal. Eu estou a falar daquilo que as pessoas conhecem por prostituição, ou seja, pela efetivação de relações sexuais a troco de dinheiro. Mas existe uma outra expressão pela qual nós nos podemos referir a esta atividade, que é trabalho sexual. O trabalho sexual e trabalhadores e trabalhadoras do sexo foi uma expressão cunhada pelos próprios profissionais do sexo nos anos 70 do século XX, com o objetivo de conseguir uma redefinição do trabalho do comércio do sexo. Atualmente, ela é largamente utilizada, esta noção, tanto pelos profissionais do sexo, como pelos interventores sociais e também pela academia. Referimos aqui, quando falamos em trabalho sexual, a adultos que o fazem de forma livre e consentida. Quando estamos perante casos de coação, abuso e exploração, ou quando estão envolvidos menores, estamos perante casos criminais. Quando há menores envolvidos ou adultos que não deram o seu consentimento, os ofensores devem ser perseguidos policial e judicialmente e devem ser condenados. Então, o que é o trabalho sexual? O trabalho sexual refere-se ao desempenho de serviços sexuais com um objetivo comercial, incluindo não apenas a prostituição, mas também outras atividades como a pornografia, o striptease, o webcamming, as pessoas que fazem dominação profissional. Ou seja, é uma expressão, um conceito que ultrapassa os limites da prostituição e que inclui uma série de outras atividades que se relacionam de alguma forma com sexo ou erotismo e com o objetivo de ganhar dinheiro. O trabalho sexual pode ser muito diverso. Desde logo temos a separação mais evidente que é entre trabalho sexual de rua e trabalho sexual de interior, ou seja, além daquilo que é o estereótipo mais evidente da prostituição, que é a pessoa que está a fazer prostituição na rua, a angariar os seus clientes na rua, temos também pessoas que o fazem em outro contexto. Temos uma diversidade grande de pessoas, de homens, de mulheres cis e de pessoas trans, que fazem prostituição em casas, em apartamentos, em bordéis, em bares. E além destes, temos também toda a outra diversidade, de que já dei alguns exemplos. Atores e atrizes de filmes pornográficos, alternadeiras, stripteasers, webcam girls e boys, dominadores profissionais, operadores de linhas de telefone eróticas. E aqui ressalvo também que, embora este estereótipo mais forte seja o que associa à prostituição de rua, a investigação tem demonstrado que nos países ocidentais a prostituição de rua se refere a apenas entre 10% a 30% do total de pessoas que fazem trabalho sexual. E a diversidade, além dos contextos e dos atores, é ao nível do sexo, género, orientação sexual, idade, nacionalidade, escolaridade. Ou seja, há uma enorme diversidade, uma multiplicidade de atores que não nos permitem olhar para este fenómeno de forma simples. É um fenómeno complexo. E estas diferentes categorias implicam também variações nas formas como as pessoas experienciam esta sua atividade. Implicam variações no acesso aos meios de segurança e proteção, no controle sobre as suas condições de trabalho, na forma como têm liberdade para recusar clientes ou para empreender determinado tipo de práticas sexuais, na dependência ou independência e exploração de terceiros, no controle dos processos de estigmatização. Ou seja, para lá dos estereótipos e das imagens simplistas, há uma grande variedade de atores, de contextos e de motivos. Há um leque alargado de tipos de personalidade. Há vários níveis de educação e de enquadramentos familiares. Há diversos percursos de vida. E isto já nos remete, ou já nos está a remeter, para aquilo que têm sido os resultados das investigações científicas sobre este fenómeno. Como é que a ciência tem abordado o fenómeno da prostituição e do trabalho sexual? Os primeiros estudos sobre prostituição remontam a meados do século XIX
e procuravam características individuais e causais que compunham explicações simplistas sobre a prostituição. Atualmente, a complexidade do trabalho sexual tem sido objeto da investigação científica e novos atores e variáveis têm sido analisadas e outras grelhas de interpretação têm sido utilizadas para tentar compreender um fenómeno que é complexo. Eu vou dar um exemplo de uma destas explicações simplistas que vigorou durante algum tempo: a vitimação na infância. A vitimação na infância aparece em diversas explicações científicas em meados do século XX. Na verdade, as pesquisas na área da psicologia indicavam uma proporção relativamente elevada de abuso sexual em mulheres prostitutas. Ora, sabe-se que estes estudos foram feitos com amostras que não eram representativas da totalidade das pessoas envolvidas na prostituição. Por exemplo, recorrendo a mulheres que estavam presas, ou recorrendo apenas a prostitutas de rua, ou então a utentes de projetos específicos, o que desta forma justificava níveis elevados de vitimação. Correntemente, as abordagens e explicações são mais complexas. A tendência atual na explicação do fenómeno da prostituição tenta resolver a velha dicotomia entre a agência e a estrutura, combinando aspectos destas duas explicações. Ou seja, se é verdade que existem fatores estruturais, económicos, sociais e culturais que influenciam o percurso de alguém que ingressa na prostituição, também é verdade que a capacidade de autodeterminação individual concorre para a entrada, manutenção e saída desta atividade. Ou seja, entre as contingências estruturais e a agência, tendo em conta os processos e os contextos e os significados e sentidos que as pessoas atribuem às suas vidas e aos seus comportamentos, que se pode encontrar a explicação para a entrada no comércio de sexo. Hoje prevalece a asserção de que a prostituição é uma escolha, ou o trabalho sexual, é uma escolha racional, com motivações financeiras, feitas por pessoas adultas, num contexto em que a probabilidade de outras carreiras é limitada. E além da ciência e da diversidade, como é que os diversos países têm enquadrado legalmente esta atividade? Alguns países reconheceram o trabalho sexual, e especificamente a prostituição, como uma atividade profissional. Mas a maioria dos países tem leis criminais que se dirigem às pessoas que fazem trabalho sexual. Ou seja, na generalidade, os países, total ou parcialmente, criminalizam o trabalho sexual e os atores que estão nele envolvidos. E mesmo nos países que legalizaram esta atividade ou que a regulamentaram, as leis podem ser muito opressivas para os trabalhadores de sexo. E a que nível é que se pode ver este impacto da lei nas pessoas que fazem trabalho sexual? Numa revisão sistemática de literatura que efetuámos recentemente para sintetizar as evidências disponíveis ao nível do impacto na saúde, na segurança e nas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores de sexo em países membros da União Europeia, as evidências demonstraram que a criminalização e a regulamentação de qualquer forma de trabalho sexual tem consequências devastadoras nas vidas dos profissionais de sexo em termos de cuidados de saúde, prevalência e risco de contração de VIH e infecções sexualmente transmissíveis, estigmatização e discriminação, violência física ou vitimização física e sexual e marginalização devido a marcadas desigualdades sociais, tanto para trabalhadores de sexo nacionais como para migrantes. A evidência disponível nesta revisão sistemática de literatura sugere fortemente a remoção de quaisquer leis criminais contra profissionais do sexo,
clientes e terceiros. O que, aliás, tem sido defendido por organizações internacionais como a ONU Mulheres ou a UNAIDS, ou por associações na área dos direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, ou até organizações que lutam contra o tráfico de seres humanos, como a La Strada Internacional. Então, voltando à pergunta do início, o sexo é trabalho? O sexo pode, sim, ser trabalho, apesar de ser um trabalho com falta de conhecimento e que muitas vezes é desempenhada num enquadramento legal que é opressivo.